Bom, pessoal, voltamos aqui para o nosso terceiro encontro, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Voltamos aqui para o nosso terceiro encontro e é importantíssimo que se diga: aproveitem o sábado para dar uma descansada, né? Hoje ainda é sexta, dá para a gente estudar, dá para a gente dar uma revisada, mas aproveitem o sábado para dar uma descansada, para que a prova no domingo seja maravilhosa e dê tudo certo, né? Eu quero ir lá tirar foto com vocês na posse, viu? Lembre-se disso. Bom, então vamos para nossas questões para a gente adiantar o nosso trabalho. Sobre armazenamento, né, possibilita o tempo de acesso reduzido à memória flash em relação aos meios magnéticos e ópticos. Então é o seguinte, ele quer que a gente fale sobre armazenamento. E qual a tecnologia de armazenamento que ele está querendo? A tecnologia flash, né? Então a gente tem aqui os meios magnéticos disponíveis hoje em dia são o HD e antigamente a gente tinha o falecido disquete. Então tem esses dois meios de armazenamento magnético. Armazenamento óptico, eu tenho o CD, o DVD e o Blu-ray. Certo? Então tem esses três tipos de armazenamentos ópticos. Tem o armazenamento também magnético, né, que é o HD e o disquete. Só que a questão está versando justamente sobre o dispositivo de armazenamento flash. Aí vamos lá. Frequência de clock tem alguma coisa a ver com armazenamento? Não. Isso aqui é utilizado, né, quando eu vou medir a velocidade de processamento. Certo? Quando eu vou medir a velocidade de processamento, é que eu utilizo essa frequência de clock. Por exemplo, quando eu vou medir aqui, ó, gigahertz, olha lá. Isso aqui é uma unidade de processamento. Vamos aqui para a letra B. Deixa eu só voltar aqui, pronto. Letra B. Instruções do microprocessador. Isso aí são instruções passadas pela unidade de controle para a unidade lógico-aritmética, né, que fica tudo dentro do microprocessador, dentro da CPU ou dentro do processador, como queiram chamar. Também não tem nada a ver com armazenamento, ele não armazena nada. Largura de banda, quantidade de bits que podem ser transmitidos por vez. Então, isso aqui, pessoal, normalmente, por exemplo, hoje em dia, né, a gente utiliza a unidade de medida Mbps com B minúsculo, né, que aí vão ser megabits por segundo. Por exemplo, eu posso ter 10, 20, 50 megabits por segundo, que é a minha velocidade de internet. A minha velocidade de internet é medida em megabits por segundo. Tranquilo? Tecnologia Solid State Drive ou drive de estado sólido, né? Ou seja, é um dispositivo que não utiliza partes móveis, né? Utiliza somente a tecnologia de microchips para armazenamento de informação. Ou além do SSD, né? Que é um dispositivo, eu também tenho como exemplo que todo mundo conhece o pendrive e também o cartão de memória, certo? Também tem um cartão de memória como dispositivos da tecnologia flash, SSD, pendrive e cartão de memória. Deixa eu só ver aqui o que foi que houve aqui na câmera. Deixa eu ver se ela volta aqui. Deu uma travada a minha câmera. Pronto, agora voltou.
Vamos embora, vamos continuar. Né? Foi um probleminha aqui na configuração da câmera. Então, vamos embora para a questão 2. Sim, não, falta a letra E, desculpe. Encapsulamento de transistores dentro do processador. Isso não tem nada a ver com memória, né? Não tem nada a ver com armazenamento. O processador, ele não armazena nada, né? Ele só processa os dados. Tranquilo? Então, questão 1, gabarito, letra D de dado. E vamos embora. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender. Olha só. Esse dispositivo aqui é o SSD. E esse dispositivo aqui é o HD. Vejam que a diferença entre eles é que o HD ele vai ter um disco, que é aqui, né? E os dados ficam salvos dentro desse disco. E essa partezinha aqui, ó, isso é a cabeça de leitura e gravação, que é justamente aonde eu vou gravar, onde que vai fazer essa cabeça de leitura e gravação vai fazer a leitura dos meus dados. Tranquilo? Então, o HD tem esse disco. Já o SSD, olha só o que é que ele tem. Ele tem chips de armazenamento de dados. Então, a velocidade de gravação é muito maior que a do HD, né? E o SSD é 10 vezes mais rápido que o HD. Então, por isso que ele está sendo cada vez mais utilizado. Tranquilo? Então, vamos lá para questão 2. Apresenta dispositivos para armazenamento secundário. Então, eu tenho armazenamento primário, como a gente já viu, inclusive a gente já discutiu bastante lá no grupo. Armazenamento primário é a memória RAM. É isso? Memória RAM, que é a memória primária. As outras memórias também são consideradas memória RAM, mas vamos tomar por base ela. Memória RAM é a memória primária. Armazenamento secundário vai ser o tipo de armazenamento permanente, ou seja, independente do computador estar ligado ou desligado, eu vou ter todos os dados salvos, independente de estar funcionando ou não o dispositivo. Tranquilo? Então, vamos lá. SDRAM, né? Isso aqui é uma memória de acesso aleatório, né? Nesse caso aqui é uma memória do tipo dinâmica. Qual é a característica dela? Quando eu desligo o dispositivo, ele perde todos os dados. Então, esse tipo de memória aqui é uma memória volátil, ou seja, temporária, que nesse caso não serve para o que ele quer, né? Letra B, pendrive é armazenamento permanente? É. HD externo, armazenamento permanente? Também. DVD-ROM, né? E fita magnética. Se a gente for analisar direitinho, o ROM aqui é uma memória somente de leitura, né? Somente de leitura. Não se encaixaria, né, dentro do padrão que ele está querendo. Porém, ela é uma memória permanente, igual às outras. A única memória que não serve para eu gravar os dados seria uma memória volátil, que é justamente a SDRAM. Beleza? Questão 2 é letra A, o gabarito. Vamos lá para a questão 3. Vamos adiantar para a gente terminar logo, né? Para aproveitar o sábado aí para dar uma descansada e se dedicar ao máximo hoje. Codificando seus dados através de um algoritmo baseado em uma chave, que também será utilizada para decodificá-lo. Você estará utilizando, então veja só, aqui ele fala em codificar e também em decodificar, certo? Codificar e decodificar. Quando a gente fala disso, a primeira coisa que já vem na nossa cabeça é a criptografia, né? Que é uma forma que a gente tem de embaralhar os dados. Para quê? Para que ninguém consiga identificá-los. E para poder eu desembaralhar, eu embaralhei, eu codifiquei. E para eu decodificar, para eu descodificar, para eu descriptografar, né? Se eu criptografo, eu descriptografo. Se eu codifico, eu decodifico. Então, para poder fazer isso, eu preciso de uma chave, seja uma chave primária, seja uma chave pública, né? E aí vai
né, para quem quiser se aperfeiçoar, se aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá na parte de segurança da informação. Então a criptografia serve justamente para isso, para poder eu codificar, ninguém visualizar e depois posteriormente eu poder decodificar, né, e visualizar os meus dados. Tranquilo? O certificado digital, que ele fala aí na letra A, né, o certificado digital é para garantir que o documento foi emitido por aquela pessoa. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu vou mandar uma declaração para a Receita Federal. Qual é a garantia que a Receita Federal tem de que fui eu, como empresa, que enviei esse documento? Né? A garantia que ele vai ter é, solicitando a minha assinatura digital, que essa assinatura é gerada a partir de um certificado digital. Tranquilo? Letra B, antivírus. O antivírus ele não codifica nada. O antivírus ele vai fazer uma verificação, aqui, né? Ele vai fazer uma verificação justamente de algum tipo de ameaça que esteja na sua máquina ou que esteja tentando entrar na sua máquina. O antivírus faz isso. Firewall, né? O firewall é uma barreira de proteção. Então, eu vou ter um sistema, pode ser inclusive o firewall, né? Já foi cobrado em outras provas aí da CPCOM. O firewall ele pode ser software ou pode ser hardware, né? Eu tenho essas duas versões desse sistema de proteção do computador. E o que é que ele faz? Ele vai verificar tudo que entra e tudo que sai do computador de forma que as regras que existam nele sejam cumpridas. Então, basicamente, a gente tem o firewall como uma porta de segurança, né? uma forma de gerenciar as portas do computador com segurança. Validador eletrônico, esse termo não é utilizado dentro da parte de segurança da informação. Tranquilo? Então, questão 3, letra E, sem dúvida nenhuma. Questão 4. Considerando os conceitos de segurança da informação e os cuidados que as organizações e particulares devem ter para proteger suas informações, assinale a alternativa que não identifica corretamente um tipo de backup. Então é o seguinte, backup incremental existe, backup excepcional não existe esse tipo de backup. Por quê? Os backups que eu tenho são incremental, diferencial, completo ou full e também chamado de total. O backup excepcional ele não existe, certo? Eu trouxe aí nos próximos slides justamente uma explicaçãozinha para cada tipo de backup desse, para que fique claro. E eu também percebo que tem muita gente que confunde o incremental com o diferencial, né? Vamos para cá para a gente entender direitinho como é que funciona isso aí. Olha só. Backup full ou completo é o mais básico e completo tipo de backup, né? Como o próprio nome já diz, faz cópias de todos, olha só, eu vou sublinhar aqui, ó, todos os dados para um conjunto de mídia. Então pode ser uma fita magnética, um disco, que é um HD, um DVD, um CD, um Blu-ray, o que seja, um pendrive, certo? Então, isso aí copia todos os arquivos. Independentemente dele modificou, não modificou, se é igual o arquivo do dia anterior, ele vai copiar tudo. Qual é o problema disso aí? Eu vou ter dezenas de dados, dezenas de arquivos duplicados. Por quê? Se eu criei um arquivo na segunda-feira, não modifiquei ele na terça, quando eu fizer o backup ele vai vir também. Na quarta-feira, quando eu fizer o backup, o arquivo que estava no HD vai vir também. Na quinta, na sexta e assim vai. Então, todos os dias o meu backup só vai fazer aumentar e duplicar os arquivos que já existem, certo? Por isso que a gente vai ver que existem os outros tipos de backup. Olha lá. Já o backup incremental, né, ele é a cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup. Então, eu tenho, ele coloca aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. O último backup pode ser um backup full, que é o completo, um diferencial ou um incremental. Um backup full é realizado inicialmente e nos backups subsequentes são copiados apenas os dados. Olha aqui, pessoal, o detalhe, ó.
alterados ou criados desde o último backup. Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando eu fizer o backup, por exemplo, na segunda-feira eu faço um backup total. Ok? Fiz um backup total na segunda-feira. Quando eu fizer o backup incremental na terça, ele vai se basear em qual? Nesse aqui. Então ele vai ver quais foram os arquivos que foram modificados, ou alterados ou criados na segunda. O incremental faz isso. Quando eu for fazer o incremental na quarta, ele vai verificar os arquivos que foram atualizados ou criados na terça. Quando eu fizer na quinta, ele vai verificar os arquivos da quarta. Tranquilo? E assim sucessivamente. Toda vez que eu fizer um backup, eu vou verificar desde o último, independente de qual seja. O benefício é que será copiada uma menor quantidade de dados, olha que o detalhe é esse, ó. Uma menor quantidade de dados do que no completo, porque eu não vou copiar tudo, eu vou copiar só o que foi alterado. Assim, esse backup será realizado mais rápido e necessitará menos espaço de armazenamento. Por outro lado, a recuperação dos dados envolve um procedimento mais complexo e mais lento, já que o último backup, que é esse aqui, o full, total, deve ser recuperado e em seguida os dados incrementais de cada dia. Então, o backup incremental eu vou pegar esse backup, esse, para poder eu conseguir recuperar o meu backup. Eu tenho que pegar todo mundo, certo? Então, o backup incremental tem esse detalhe. Ele vai pegando do último. E, para a gente fechar essa história aqui de backup, eu tenho o backup diferencial. Aí eu vou colocar aqui, tentar colocar aqui o mesmo dia, assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira eu fiz um backup full, ou total, né? Deixa ele aí. A operação de backup diferencial é semelhante ao incremental na primeira vez que é realizada, na medida em que irá copiar todos os dados alterados desde o backup anterior. No entanto, cada vez que é executado após o primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados desse backup completo anterior e não em relação ao último backup. Então é o seguinte, na segunda-feira eu fiz o backup completo. Na terça-feira eu vou fazer o primeiro incremental, ok? Então, o primeiro incremental vai ser justamente baseado em quem? No backup completo. Aí ele continua. O backup diferencial armazena os dados alterados desde o último backup full. Olha lá. Assim, ele irá armazenar mais dados que o incremental, embora normalmente menos do que o backup completo. Olha só. O primeiro diferencial que eu fiz, eu coloquei aqui incremental, né? O primeiro diferencial, deixa eu apagar isso aqui. Prontinho. Caneta. O primeiro diferencial que eu fiz, né? Ele copiou tudo que foi do backup anterior. Quando eu vier na quarta-feira fazer um backup diferencial, ele vai pegar também de onde? Do full. Quando eu vier na quinta fazer o diferencial, ele vai pegar de onde? Do full. Quando eu vier na sexta, ele vai pegar de onde? Do full. Entenderam? Diferentemente do backup incremental, que pega sempre do anterior. Aí olha o que é que ele coloca aqui. Ó. Por outro lado, a recuperação dos dados tende a ser mais rápida do que o backup incremental, já que só é necessário o último backup diferencial, que é esse, e o último backup full, que é esse aqui. Enquanto no incremental necessita de todos eles. Então, eu vou ter aí, né, uma agilidade na recuperação de dados. Porém, né, o backup vai ter um pouquinho mais espaço do que o incremental. Beleza? Vamos embora. Questão 5. Uma possível definição de URL. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é uma URL, né? A URL é nada mais nada menos do que o endereço de um
site, de um recurso, de uma página, de um arquivo, que é o seguinte, ó, http://www.site.com.br, certo? Então, isso tudo aqui é uma URL. Inclusive, pode vir até assim, ó, por exemplo, edital.pdf. Todo esse endereço é uma URL, é um localizador de recursos na internet. Ok? Então, questão 5, letra B de bola. Tranquilo? Deixa eu só pegar um copo com água aqui para mim. Questão 6. Já dentro, tá logo pronto. Considere as afirmações a seguir sobre os navegadores web, também chamados de browsers, né? Que a gente utiliza para navegar na internet. São exemplos de navegadores: Mozilla Firefox, sim. Microsoft Edge, sim. E o Windows, não. O Windows é um sistema operacional. Então, essa primeira aqui está errada. Se a primeira está errada, pessoal, olha só que vantagem eu tenho aqui. Ó. Eliminei já 3 alternativas. Só vai ficar a A e a E. Tranquilo? Então vamos embora. Um recurso do navegador Google Chrome, denominado modo de navegação anônima, permite navegar em sites e acessar páginas na internet sem gravar históricos e informações na memória do computador. Certíssimo, né? Esse modo de navegação anônima é utilizado justamente para isso. Questão 3. Apenas o navegador Mozilla Firefox permite realizar pesquisas diretamente na barra de endereço. Olha só o que está deixando a questão errada. O apenas. Por que não? Vários navegadores permitem isso. O Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Edge, o Internet Explorer, o Netscape, o falecido Netscape, todos eles permitiam fazer pesquisa na barra de endereço. O ícone é apresentado por uma estrela, né? Quando a gente vê estrelinha, a gente já lembra do favoritos, não é isso? Exibido ao lado direito na barra de endereço do Chrome, permite adicionar a página corrente aos favoritos. Olha lá, 2 e 4 certas, gabarito, letra E, né? Então, questão 6, letra E. Vamos lá, simbora para a questão 7. Como um usuário poderá utilizar o modo tela cheia? Tela cheia não é a opção de maximizar, viu, pessoal? Muita gente confunde essa história de maximizar com tela cheia. Tela cheia, ele vai tirar a barra superior, certo? Vai tirar aquela barra superior, a barra de endereços, né? Ele vai eliminar aquela barra de endereço, a barra de título, vai eliminar todas elas, vai deixar realmente o navegador em tela cheia, certo? Então, no Google Chrome, para eu acessar a opção de tela cheia, eu vou selecionar a tecla, vou pressionar a tecla F11, né? Esse recurso não está disponível nesse browser, errado, letra A. Letra C, clicando no item personalizar e controlar. Primeiro que não tem essa opção, né, dentro das ferramentas. E clicando no botão, esse botão aqui, né, tem a função de atualizar. E não tela cheia. Belezinha? Vamos embora lá para a questão 8. É o novo navegador web da Microsoft. Então é o seguinte, a Microsoft toda a vida utilizou o Internet Explorer, né? E na versão do Windows 10, eles agora optaram por criar um novo navegador. Lembrando que ainda vem os dois, né? Vem tanto o Windows Explorer quanto o Edge. Já respondi. O browser tem suporte para baixar aplicativos da web e extensões, até mesmo outros navegadores, de extensões de outros navegadores, né, como o Chrome.
e algumas modificações. Trata-se do navegador Edge, já respondi aqui sem querer. Só lembrando, olha só essa questão de que ano é, ó, 2020, né? Então, assim, é um assunto recorrente essa questão de explorar as novidades do sistema operacional Windows, beleza? Vamos lá para a questão 9. O Google Chrome é um navegador web criado pela empresa Google, né? Por isso que o nome dele é Google Chrome, que ganhou aceitação na Guerra dos Navegadores. Por que ele fala em Guerra dos Navegadores? Porque antigamente só existia o Internet Explorer, né? Com o passar do tempo, foram criando novos aplicativos para concorrer com ele. Então veio o Google Chrome, veio o Mozilla Firefox, veio o Opera, né? Veio o Safari, que é do Mac OS. Então eu tenho aí 4 concorrentes com relação ao Internet Explorer. Aí é o seguinte, assinale a alternativa, assinale a opção correta com respeito a esse software. O Google Chrome ainda não possui uma versão para o sistema operacional Android? Errado. Existe sim uma versão para o sistema Android, né? Errado. Letra B. Permite a tradução automática das páginas sem a necessidade de extensões especiais. Quando você acessa um site que o próprio navegador já identifica que ele é em uma língua diferente da que ele está sendo utilizada, ele já mostra lá no finalzinho da barra de endereços, vizinho à estrelinha do favoritos, né? Ele já me mostra uma opção para traduzir. Inclusive ele mostra uma caixinha, um menuzinho, um pop-up, com a opção de traduzir da língua da página para a língua padrão do navegador, certo? Então tem sim essa opção aí, beleza? O modo de navegação anônima, que é o que a gente viu numa questão passada, né? Oculta os dados do provedor da internet. Não, ele vai ocultar os dados do seu computador. Tudo que você for acessar, tudo que você acessou, na realidade, né, que já é o histórico, tudo que você acessou vai poder sim ser visualizado pelo seu provedor, pelo seu empregador, né, se você estiver utilizando dentro da empresa, e aí vai. Belezinha? É o navegador oficial do sistema operacional Windows. Errado. O navegador oficial do sistema operacional Windows é o Internet Explorer. Agora substituído pelo Microsoft Edge. E a letra E, carece da funcionalidade de múltiplas abas, também está errado. Por quê? Essas múltiplas abas já vêm há muito tempo no próprio navegador do Google Chrome. E posteriormente a ele foi que o Internet Explorer adicionou esse tipo de recurso. Tranquilo? Então, questão 9, letra B de bola. Vamos agora lá para a questão 10, para a gente acabar nossa listinha. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um atalho por teclado no Google Chrome, na versão 78, em sua configuração padrão com a respectiva funcionalidade. É uma questão típica de teclas de atalho. Essa prova é da VUNESP, né, 2020. Eu já vi algumas questões de teclas de atalho, especificamente para o Google, em provas anteriores da CPCOM. Eu trouxe essa questão justamente para a gente poder ver, né, mais alguns outros detalhes, porque tem várias teclas de atalho aí. Ctrl J, exibir o histórico de páginas acessadas. Primeira coisa, Ctrl J, né, essa opção aqui, vai me apresentar os downloads. E para eu exibir o histórico, né, eu vou utilizar a tecla Ctrl H de History. Ok? Ctrl T, abrir uma nova aba de navegação. Exatamente. Aba ou guia, como queiram chamar, né? Ctrl T, abre uma nova aba. Então, letra B.
Letra C. Ctrl P abrir uma nova aba de navegação. Não é. Ctrl P, né? A opção Ctrl P é justamente para quê? Imprimir. Ctrl N. Imprimir a página. Não. Ctrl N é justamente para... Deixa eu colocar aqui. Não é imprimir. Deixa eu riscar, né? Ctrl N abre uma nova janela. Uma coisa é abrir uma aba, outra coisa é abrir uma janela. Ok? E Ctrl F. Outra folha. Ctrl F vai exibir o histórico de páginas acessadas? Não, o histórico é justamente pela tecla Ctrl H. Ctrl F tem a ação de efetuar uma busca de um texto dentro da página. Tranquilo? Então, questão 10 aí tá tranquilíssima, letra B de bola. Questão 11. Essa é fácil demais. Considerando-se o Internet Explorer 11, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. No Windows 10, é necessário instalar o aplicativo Internet Explorer? Não, pessoal, né? O aplicativo Internet Explorer é o navegador padrão do sistema operacional Windows, né? Totalmente errado. É possível fixar o aplicativo do Internet Explorer na barra de tarefas do Windows 10? Sim, não só ele, como qualquer outro aplicativo pode ser fixado na barra de tarefas. Tranquilo? Então, letra D de dado. Né? Errada a primeira, correta a segunda. Belezinha? Vamos embora. Questão 12. Pronto, entendi. Diversas teclas de atalho são utilizadas pelo Google Chrome e servem para acelerar e otimizar o seu uso. Considere as afirmações abaixo acerca das teclas, no caso de atalho, né, do Google Chrome. Para abrir uma nova aba em uma janela, utiliza-se Ctrl N, nova aba, a gente já viu que é Ctrl T. Né? Ctrl N é uma nova janela. Então, a primeira está errada. Para adicionar a aba atual nos favoritos, utiliza-se a combinação Ctrl B. Ctrl B não tem nenhuma funcionalidade, né? A tecla de atalho que a gente vai utilizar para adicionar os favoritos é Ctrl D de dado. Ok? Então, errado também. A2. Para buscar um termo na aba atual, utiliza-se a combinação Ctrl F, como eu já falei na anterior, né? Certíssimo. Para mostrar os downloads do Google Chrome, utiliza-se a combinação Ctrl J, certíssimo. Beleza? Então, 3 e 4, alternativa A. Belezinha? Questão 12, alternativa A. Questão 13, né, que aí é justamente agora com relação à computação na nuvem. Uma desvantagem para a empresa que utiliza os serviços em nuvem é o aumento da complexidade da manutenção da infraestrutura de hardware necessário ao armazenamento e acesso aos dados da empresa que estão armazenados na nuvem. Primeira coisa, quando a gente utiliza os serviços, só sublinhar aqui, os serviços em nuvem, né, não existe esse aumento da complexidade. Pelo contrário, você não vai se preocupar, né? Quem vai tomar conta da infraestrutura é a empresa contratada por você, né? Então, quando eu utilizo serviço de nuvem, eu não vou me preocupar com HD, com instalar HD, com ar-condicionado do servidor, com energia, se vai cair energia, se vai ter no break. Não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar em armazenar meus dados. Beleza? O usuário é sempre... olha aqui, ó, sempre
responsável pelo backup e o armazenamento seguro dos dados? Não. Quem vai se preocupar com isso é a empresa que eu contratei, né? Essa empresa que tem que se preocupar com o armazenamento dos meus dados. E, obviamente, backup que ele fala aí é justamente eu poder jogar meus arquivos na nuvem. Tranquilo? Toda nuvem é obrigada a disponibilizar para os usuários o acesso ao hardware físico. Olha só. A gente, e essa questão da obrigação aqui também, né? A gente tem acesso ao HD do Google, aonde estão os nossos dados do Google Drive. A gente não tem acesso, né? A gente envia tudo para nuvem. Erradíssimo. Letra D. Uma das vantagens para a empresa que utiliza o serviço em nuvem, olha lá, é a redução de custo com manutenção, diferentemente disso aqui, né, que ele tinha falado, e com o consumo de energia elétrica. Não vamos me preocupar. Quem vai arcar com esses custos é a empresa que eu contratei, pessoal. Belezinha? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Questão 13, D de dado. Vamos embora, faltam duas questõezinhas, né? Vamos lá. É identificado na literatura como um dos principais riscos, olha só, riscos da computação em nuvem. Primeiro, acesso a servidores com maior capacidade. Isso aqui é um risco? Não, isso aqui é uma vantagem. Eu vou ter mais espaço para armazenar os meus dados. Então, não é um risco. Backup e armazenamento de dados. É para isso que serve a computação na nuvem. Não é um risco isso. Pelo contrário, eu vou ter justamente esse tipo de serviço. Software como serviço, né? No nosso encontro passado, a gente viu justamente isso, que é um software que eu não preciso comprar esse software, e sim eu utilizo ele em uma plataforma virtual, em uma plataforma online. Tranquilo? Controle total sobre os dados. Olha só, ele quer identificar o quê? O risco. Se eu tenho, olha, presta atenção, se eu tenho todos os meus dados na nuvem e por algum motivo alguém consegue acessar minha nuvem, ela vai ter acesso total aos meus dados, né? Eu não utilizo lá na nuvem, normalmente a gente não utiliza criptografia. Se alguém pegar a minha senha, ela vai conseguir realmente ter acesso aos meus dados. Tranquilo? Então, esse é um dos riscos do armazenamento na nuvem. Documentos confidenciais, é importante que a gente deixe em nossa posse física, né? Ou no pendrive, ou no HD externo, ou no próprio computador. Né? Tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Tranquilo? E chegamos aqui ao final da nossa listinha de exercícios de hoje, nosso terceiro encontro. É considerada uma líder mundial como provedora de computação em nuvem. Computação em nuvem é justamente o armazenamento de dados, o software como serviço, e aí vai. O UOL não é mundial, né? A Embratel, o UOL é uma empresa brasileira, a Embratel é uma empresa brasileira, a Amazon Web Service, também conhecida como AWS, né? A AWS, que é a Amazon Web Service, é a maior empresa de armazenamento online na atualidade. Tranquilo? Private Cloud não existe e Java é uma linguagem de programação e não uma empresa de computação na nuvem. Tranquilo, meu povo? Bom, espero que eu tenha acrescentado mais alguma coisa, né, para vocês nessa nossa nova lista. Fico no aguardo aí das dúvidas no grupo. Vamos ficando por aqui. Um abraço, boa prova e até mais.